Vai ser dos dias 10 ao dia 18 de maio, no Clube Monte Líbano, ali na Saída de Chapada. A classe especial, nós vamos ter classe especial e também a novidade que a gente vai trazer para o torneio, que geralmente em Mato Grosso, pelo menos na minha época, eu nunca vi acontecer, que é a classe especial feminina. Então a masculina vai ter premiação e a feminina a mesma premiação. Então as duas classes vão ter as mesmas premiações. Inclusive, vão vir jogadoras para Cuiabá, que são jogadores de Challenger, né? Então não vão ser só infanto juvenil ali que nós vamos trazer. Nós vamos trazer jogadores de Challenger, de Future, para competir em Cuiabá. Faço o convite para você, para os dias 10 e 18 de maio, ir lá com a gente, celebrar com a gente, aproveitar essa experiência que vai ser totalmente gratuita. Então eu acho que hoje o jogo está cada vez mais rápido, dinâmico, cada vez com ênfase maior no saque e na devolução. Então hoje, se você não tem uma mecânica apurada com 16, com 17 anos, você vai passar aperto, você vai vendo os caras fazendo coisa absurda dentro do saque, dentro desse contexto. O jogo cada vez mais é saque e devolução, cara. Até você chegar e bater 30 direita, já acabou. Hoje a gente tem dado aí, cara, mostrando que o jogo está terminando 75%, 70%. De 1 a 5 bolas. De 4 bolas, cara. Você entendendo? Então, o que eu quero tirar de qualidade com esse cara? Saque, devolução. Então, eu sempre começava treinos, cara, com saque e devolução. Mas eu já vi vários caras, vamos lá. Direita, esquerda, saque, voleio, direita, rebenta o cara. Agora, vamos lá, separou 10 minutos, vamos sacar. Mas o jogo começa por aqui, amigo. Olá, tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast do Tênis em Destaque e hoje nós estamos começando o 11º episódio, muito bacana. E tá, como sempre, aqui o meu parceiro de sempre, né, Livas. Como que estamos aí, Livas? Quem que nós vamos bater um papo hoje, Livas? Hoje um famoso, uma canhotinha de ouro. É? A gente chamava ele na época de Nadal. Olha a presença desse fera aí. Alegria, é bom ter você aqui, querido. Obrigado, Harrison. Obrigado, Livas, pelo convite. É uma alegria tremenda estar aqui com vocês também. O Livas foi meu primeiro professor de tênis. Comecei a jogar tênis com o Livas na Tennis Company quando eu tinha 8, 9 anos. Então, revê-lo depois de muito tempo e estar com vocês aqui é um prazer. Maravilha, Gabriel. E a gente fica feliz, né? Porque todo mundo que vem aqui, tem já pessoa... Começou o Livas já é um histórico, né? Se não é com ele, é com o pai dele, né? Aí a família toda vem do tênis, né? E eu falo, Livas, é muito bacana, porque é o seguinte, hoje já tem o pai, tem ele, tem toda a família, né? Hoje tem Dudu aí, né? O God falou, tá 200 do mundo ITF, né? E daqui a pouco já vem Davizinho, né, Livas? Davizinho já jogando, É uma escola aí, né? Uma escola de... Ali não para. E aí, né, agora tem mais um, né? Tem mais um. Arthur. O Arthur agora chegou. Então é uma maravilha. E a gente fica feliz porque já teve aqui com a gente, né, o Léo Stork, também começou lá com o Livas, né, com o Matheus, com o Dudu, e tá aí desenvolvendo também, trabalhando, né, que sabe que é árduo a batalha, mas a gente fica feliz. E hoje, né, você tá aí à frente junto com a federação, trazendo um torneio, né, para Mato Grosso, né, um torneio, o Pantanal Open, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né, da ideia, da inspiração, como que vai ser esse torneio? Então, Harrison, na verdade eu voltei ao Brasil tem mais ou menos 10, 12 meses, né? Passei 7 anos nos Estados Unidos. Eu saí de Cuiabá com 14 para 15 anos, fui para Itajaí, no centro de treinamento que tinha no Itajaí. E ali eu passei 3, 4 anos da minha vida treinando, dedicando ao tênis, ao inglês também. E depois disso, eu ganhei uma bolsa nos Estados Unidos. Então eu fiz faculdade nos Estados Unidos, pelo tênis, pelas bolsas que o tênis me deu, as oportunidades que o tênis me deu. Correto. E depois de 7 anos, mais ou menos, eu voltei para Cuiabá para poder começar a minha carreira profissional. Depois de formado, depois de ter feito o mestrado também pelo tênis, fiz o mestrado em Miami também, 100% de bolsa. E aí eu voltei para começar minha vida profissional aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, que é onde minha família tá, que é onde eu nasci. E eu não queria deixar de lado o tênis na minha vida. Correto. Então, hoje eu tenho meu negócio, hoje eu mexo com
o mercado financeiro, eu atuo no mercado financeiro, mas ao mesmo tempo eu não queria me desligar do tênis. Correto. E vivenciando tênis na faculdade, indo para torneios grandes. Eu fui algumas vezes para o Miami Open, fui para o US Open, fui a alguns torneios lá nos Estados Unidos. Eu queria que a minha cidade, que o meu estado, no caso, tivesse um torneio grande, um torneio que as pessoas poderiam ir e se sentirem numa experiência diferente, num ambiente diferente. E foi aí que surgiu a ideia de fazer um torneio desse tamanho. A primeira vez que eu fiz um torneio foi ano passado, que o Jurandir me convocou, na verdade, para fazer um torneio no Círculo. Eu nunca tinha feito torneio, mas tinha uma experiência grande com tênis. Topei o desafio, fui fazer o torneio. Foi bom, foi muito bom, apesar dos desafios que o Círculo tem também. Mas aí o pessoal gostou, e eu, juntamente com a federação, nós decidimos fazer essa parceria para trazer para Mato Grosso, para Cuiabá, um grande torneio que as pessoas merecem. Oh, maravilha. Aí, Livas, o que você a gente ganha com isso, né? O que a gente hoje, cada dia mais, a gente vê cada dia mais o interior participando. Você vê, hoje nós estamos tendo 2 torneios em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo, né? A gente está tendo Sinop e Querência, não, Sorriso e Querência, Isso. né? E aí o quanto isso é importante, as pessoas, assim, se motivarem a buscar fazer. E quando busca, igual o G1, nós não tínhamos o G1, um torneio G1 nacional infanto-juvenil, acho que, eu não lembro, né? Desde 2014. Né? 2014, nós tivemos o GA aqui. Foi o GA. Circuito Correios, GA e G1 no Tênis Clube, Aí, nós estamos, que eu joguei, inclusive. 2014, nós estamos falando 11 de anos. 11 anos atrás. Então, assim, olha quanta coisa está acontecendo no estado, a evolução dos meninos que estão aí disputando ITF, e hoje, por exemplo, o Gabriel, que sempre treinou e tá hoje aqui também trabalhando pelo tênis, né? Como que você vê isso aí, Livas? E é uma certeza, isso assim, o momento que nós estamos vivendo, né, do nosso tênis. E se a gente recapitular um pouquinho do ano passado até agora, até esse exato momento, nós levamos uma delegação para jogar em Uberlândia. Uma coisa que a gente estava recapitulando aqui antes. Levamos mais de 50 atletas, né? Praticamente todas as categorias nós fomos com representantes. Então é uma coisa que já está sendo bem semeada, está sendo plantada aí pela federação, por pessoas que são apaixonadas e decidiram, né? Quando eu vejo o Gabriel falar isso com alegria, a gente percebe o quanto ele decidiu a devolver o que o tênis tem proporcionado para ele. Sim. Quando ele começou aqui, o coração já bateu forte, quando ele falou das oportunidades, né? Então nada mais justo do que devolver aquilo que o tênis proporcionou e continua, e vai continuar proporcionando para ele, para muita gente, né? Então você pode observar, um torneio desse tamanho, vai agregar, vai ser dias de um bom tênis, dias que famílias vai passar por ali. Então eu tenho certeza que vai ter um volume, bacana. E, Livas, só pegando uma parte aqui, ele falou que o tênis contribui muito. Por exemplo, esse torneio gigantesco que nós vamos fazer, com a parceria de muitas pessoas, muitas empresas, enfim, vários entes envolvidos, não seria possível sem as conexões certas, né? Então, a maioria dos patrocinadores eu conheci na quadra de tênis. Então, o tênis, ele realmente cria laços, e não só para competição, mas, você criar um laço de amizade aqui, fazer um grupo ali, para poder alavancar a sua vida em todos os sentidos. Então, o tênis é muito proveitoso e ajuda muitas pessoas nessa questão de profissional, né? Questão de familiar também. É um ambiente muito familiar, né? Isso, a gente faz o que você falou em todos os sentidos, realmente, porque tem negócios, né? É um network, é uma amizade, você tá ali interagindo, né? E num ambiente gostoso, um ambiente, né, super bacana e onde todos evoluem. Então, eu queria que você falasse para nós, por exemplo, como que é essa estrutura desse torneio? Vai ser aonde? Qual é a data? Premiação? Fala um pouco para nós sobre... E quem vai vir também, que eu acho que é bastante interessante. Você falou aí para nós aí que venham umas pessoas aí, uns jogadores aí, bem bacana. Sim. Não, então, vai ser dos dias 10 ao dia 18 de maio, no Clube Monte Líbano, ali na Saída de Chapada. A classe especial, nós vamos ter classe especial, e também a novidade que a gente vai trazer para o torneio, que geralmente em Mato Grosso, pelo menos na minha época, eu nunca vi acontecer, que é a classe especial feminina. Então a masculina vai ter premiação e a feminina a mesma premiação. Então as duas classes vão ter as mesmas premiações. Inclusive, vão vir jogadoras
para Cuiabá, que são jogadores de Challenger, né? Não. Então não vão ser só infanto juvenil ali que nós vamos trazer. Nós vamos trazer jogadores de Challenger, de Future, para competir em Cuiabá. E isso vai proporcionar ao pessoal uma experiência diferenciada, né? Nem todas as pessoas têm a oportunidade de ir para um torneio grande, de conhecer um torneio grande, e fazendo um evento desse em Cuiabá, vai fomentar ainda mais o tênis e vai divulgar, né, o nosso estado, o nosso Pantanal para o mundo inteiro. Sim. Falando de pessoas que vão vir para o torneio, um dos principais, se não o principal nome que vai competir na especial vai ser o Guilherme Clesar, que ele figurou entre os 140 do mundo, jogou Copa Davis já, tem vários títulos de Challenger também, então ele vai estar presente, e outros nomes também do circuito profissional vão estar presentes, o número 2, 3 do Brasil, da 16, o Cadulino também, que é amigo e parceiro do Léo Stork aqui de Mato Grosso também. Enfim, vão ter várias atrações aí, jogadoras 700 do mundo profissional feminino, 600 do mundo, então vai ter um leque aí de jogadores que vai valer a pena conferir o torneio. Boa. Boa, certeza de jogaços aí, Jogaços. Né? Certeza. E a entrada é gratuita? Totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Inclusive eu faço convite para você, faço o convite para você para os dias 10 e 18 de maio ir lá com a gente, celebrar com a gente, aproveitar essa experiência que vai ser totalmente gratuita para você conhecer o tênis, de repente se interessar, comecei a fazer aula de tênis aqui. Então, tá convidado. Maravilha. Aí, e pegando esse gancho, né, Gabriel, esse momento que o tênis tem vivido, acho que no Brasil inteiro, né? Essa crescente, com a Bia, com o João Fonseca, com torneios que estão sendo trazidos para Mato Grosso, para Cuiabá, é uma certeza, né, com certeza. Uma expectativa tremenda de muita gente, né? Como, já começando uma pergunta, já matando aqui nessa pergunta, o que você tem visto, Gabriel, hoje, assim, no nosso tênis daquela época, desse momento que nós estamos vivendo, o nível técnico, de competições, sabendo que você jogou desde criança, né? Era uma vivência totalmente diferente. E a vivência que você, sabe, presenciou nos Estados Unidos também, que é uma vivência super bacana. Sim. Livas, eu vivenciei uma época totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Para melhorar, antigamente, você tinha que ser um rato de quadra, né? Entre aspas. Eu fazia uma aula com você, por exemplo, de 1 hora, 2 horas, só que chegava no clube 2 da tarde e ia sair 7, 8 horas da noite. Passava o dia inteiro ali praticamente para poder treinar um pouquinho mais ali, um pouquinho mais aqui. E hoje eu já vejo diferente. Hoje eu vejo que vocês elevaram o nível, né, de treinamento, elevaram o nível de suporte mesmo para os tenistas daqui de Mato Grosso. Então o cara que tem aí 14, 15 anos, se não quiser, se não for da vontade dele, ele consegue, né, ter um treinamento de qualidade aqui em Cuiabá, e antes isso não era possível. Tinha 2, 3 jogadores. E eu falo isso por falta de jogadores, tá? Não falta de capacidade dos treinadores, dos professores, enfim. Então, antigamente eu não tinha isso para treinar aqui. Era eu, aí tinha o Carlos Neto, que jogou bem também, e se você fosse ver, tinha o Marvin, de Sinop, o Matal de Sinop também, mas basicamente era isso. Não tinham muitos jogadores para puxar você, para ser a sua referência ali, para poder estimular você para o próximo nível. Tanto é que o Carlos saiu daqui com 13 anos, eu saí um pouquinho depois para 14 para 15 anos, porque senão não teria essas condições. Sim. E hoje eu já vejo diferente, né? Tanto é que Cuiabá, Mato Grosso era líder nos 14 anos, o número 1 era o Dudu, né, seu filho. 16 anos, o número 1 da América do Sul é o Léo Stork, né? Então, assim, o cenário totalmente diferente, as oportunidades totalmente diferentes, a federação tá em outro patamar, tá em outro nível. Inclusive, eu quero parabenizar aqui o Jurandir, tá fazendo um excelente trabalho, né? Apoiando os jogadores que precisam, levando os jogadores, dando oportunidades para os jogadores. Então, eu vejo que é uma fase totalmente diferente e tende a ficar cada vez melhor. Esse primeiro momento, Gabriel, quando você fala o tênis te proporcionou essas oportunidades, como foi esse contato? Você já estava com quantos anos? Houve um convite? Você pontuou primeiro para depois ter essa oportunidade numa faculdade? Mas, na verdade, eu sempre joguei os juvenis aqui no Brasil, na América do Sul. Então, com 15 anos, eu comecei a jogar os COSATs, na verdade, os ITFs,
né, 13, 14 anos nos COSATs. E aí nos ITFs tem vários recrutadores de faculdades americanas, treinadores de faculdades que vêm basicamente ser olheiro, né, para poder levar para as faculdades. E eu, como eu viajei bastante, eu tive contato com várias pessoas, de diferentes países também, e conheci muita gente. E aí foi numa Copa Guga que eu joguei. Eu nem sei se tem mais a Copa Guga Acabou depois, antigamente. até na pandemia, acabou na pandemia, né? Ou na pandemia. Aham, Daí não voltou mais, parou e não voltou mais. Mas nós, entendi. os meninos ainda, Dudu, Matheus, Léo, foram as 3 Acho que etapas, né? nós jogamos o último e depois, no ano seguinte, já não teve mais. Exato. Então nessa Copa Guga que eu joguei um quali na 18 anos. Foi 2000 e, se eu não me engano, de cabeça eu não lembro, 2015, 16 mais ou menos. Eu joguei um quali e aí eu furei esse quali. São 3 jogos na ITF, né? Três qualis, 3 jogos difíceis, terceiro set assim. Eu passei pra chave, peguei um cabeça de chave e eu lembro que eu fiz um baita de um jogo. E foi nesse dia que eu comecei a ter contato com o pessoal que mandava os jogadores pra fora, conhecer um pouquinho mais também. E aí eu comecei a desenvolver ali, comecei a trabalhar e surgiram oportunidades. Eu recebi algumas oportunidades, algumas ofertas para ir para os Estados Unidos e decidi passar ali 4 anos primeiro, né? A princípio seriam 4 anos e foi a melhor experiência que eu podia ter nessa fase da minha vida, com certeza. As oportunidades, o mundo, a visão que o tênis te conecta com pessoas importantes, pessoas que podem agregar na sua vida. Então foi de extrema importância. E que você tá falando, e a gente fala muito isso, né, Lewis? Porque o tênis, ele assim, chega nessa posição de profissional que você tem que seguir, você tem essa oportunidade. Ou vou fazer, chega ali naquele ponto, né, Lewis? Ou eu vou fazer a faculdade, porque tem essas oportunidades que você disse. Sim. Se eu jogo um bom tênis, se eu vou fazer uma faculdade, depois da faculdade eu volto a jogar o tênis, ou eu vou pro profissional, né? E muitos sabem, né, optam por seguir essa carreira Sim. que você. Alisson, só te interrompendo, eu vou te trazer um dado, um exemplo de quão importante e quão forte é o tênis nos Estados Unidos, o tênis universitário. O João Fonseca, antes de ganhar o jogo contra o Arthur Fils lá no Rio Open ano passado, fez um puta de um jogo, ganhou 6-0, 6-4, se não me engano, mas ele estava considerando, estava assinado já com uma faculdade nos Estados Unidos, chamava Universidade da Virgínia, que eu joguei contra, inclusive. Ele estava assinado, ele ia ir para a faculdade. Só que aí, de repente, nunca é de repente, mas fez o resultado que tinha que fazer, e aí, depois do Rio Open, a vida dele mudou. Mas se não fosse aquele resultado que ele teve no Rio Open, provavelmente o João Fonseca hoje estaria nos Estados Unidos. Não, e você percebe que nós já falamos sobre isso aqui, por exemplo, nesse jogo do Rio Open, ele tava em 650 do mundo quando começou o Rio Open do ano passado, né, 2024. Exato. Então, assim, ele ganhou, acho que 2 ou 3 partidas do Rio Open, ele saiu de 650 e foi para 300. Isso. E aí ficou aquele impasse, né, porque ele não poderia não receber nem os recursos, porque você não pode. Aí ele ficou naquela indecisão, enfim. Não que isso fosse um problema pra ele, né? O pai dele é um dos homens mais bem-sucedidos do mercado financeiro no Brasil, então pra ele Não era o não era o problema. problema. Mas, enfim, para ter a decisão nessa questão, porque sabe o quanto é difícil o profissional, Sim. né? E você, o que nós estamos falando aqui. Você citou um exemplo de um jogador, por exemplo, o cara chegou ali, chega até nos 300 do mundo, chega até fácil, porque hoje com 300 pontos, 250 pontos, você chega ali. Mas ali, aí afunila muito e o nível é muito forte. Você vê jogador de 200, 250 do mundo dando trabalho para top 10, top 20, né? Então, essa questão ela é muito complexa. Igual o que aconteceu, o Fils, acho que era 30, 19 daquela época, quando ele ganhou, e ele era 600. Então, é o que você falou. E essa decisão? Como que você vê, né? Daí tem a família, tem o atleta, né? A gente vive muito isso, porque, por exemplo, esses meninos hoje sacrificam o estudo, porque quando você chega no 14, 15, você tem que estar viajando muito. Então, muitos estão estudando, começam a estudar online, porque o treino não é mais o treininho de 2 horas, o treino tem que ser no mínimo 6 horas, e aí você tem toda essa questão, e a família às vezes fica dividida. Vou permitir que ele
sacrifique um pouco a escola para dedicar aqui, e aí até onde vai? Qual essas questões? E o Livas vive muito isso, né, Livas? E ele tem hoje os melhores atletas de Mato Grosso aí, tá com ele. E todo tempo precisa aí mostrar. E essa experiência sua abre um pouco a cabeça pro pai e fala assim, cara, vamos trabalhar aqui, eu acho a decisão é essa, porque essa possibilidade ela é mais fictível, né? Factível, né? Ela é mais real, né? Então, seria importante, Livas, falar sobre isso, né? Eu acho que chega um determinado momento, né? Acho que fica claro o caminho que tem que ser percorrido, né? O nível do menino tá almejando ali, a realidade que ele tá vivendo. Eu lembro quando o Gabriel estava treinando e a gente tinha essa dificuldade tremenda com o infanto juvenil e havia uma necessidade de estar num centro onde tivesse mais garotos para tornar aquilo cada vez mais próximo, de competir com qualidade, né? A gente tinha um momento ali que não estava proporcionando um desafio para ele, para o Carlos Neto, com qualidade. E aí a primeira questão, tá num lugar onde respire a competição. Exato. Depois tá num lugar que te aproxima de outros locais para competir com qualidade. E depois você vai almejando COSAT, ITF, até chegar em alguns desafios maiores. Né? Então eu acho assim, é super importante você enxergar dentro desse processo essas etapas. Né? Sem violar, a gente já falou algumas vezes, sem violar, respeitando o processo. Eu acredito que os jogos universitários que o Gabriel vivenciou era extremamente com qualidade, né? Super desafiador. Só pra você ter noção, na minha época eu fiz faculdade, quem era o número 1 da Universidade da Flórida era o Ben Shelton. Acho que vocês conhecem ele, né? Sim. Hoje é 12 do mundo. Então, assim, o nível de exigência, o nível de dificuldade, de desafio na faculdade americana é gigantesca. Teve o Ben Shelton que tá lá, o João Isner, que aposentou também, sacador, fez faculdade também. Tem N exemplos aqui de pessoas bem-sucedidas que saíram do college pra ATP. Porque a estrutura lá Tem um português, desculpa te interromper, Harrison. Tem um português hoje que, se eu não me engano, é 40 do mundo, chama Nuno Borges. Ele fez faculdade também, fez 4 anos de faculdade, formou, e depois de formar, com o diploma debaixo do braço, ele decidiu jogar profissional e hoje é 40 do mundo. Vive o sonho dele igual. Entendeu? Então, isso que eu tô dizendo, essa decisão, né, Livas? A gente fala muito isso, vai pra, de repente, e você tá, hoje tá formado, né? Você tá com uma profissão, você tem, e aí qualquer coisa que vier depois você consegue estruturar. Isso é importante pra vida, né? Pra vida Porque, toda. Harrison, é o seguinte, o Livas sabe muito bem isso aí também, mais que eu até. Quando você sai do juvenil, quando você tá jogando juvenil, 12, 14, 16, 18 anos às vezes, é um tipo de bola, são os mesmos adversários, ainda mais no Brasil, que o pessoal vai mais pra América do Sul pegar ponto, vai mais pra certos lugares, teoricamente, ali, que são mais fáceis de ganhar pontos. E quando você vai profissional é diferente. A bola é diferente, seu adversário tem 5, 6, 10 anos de experiência na sua frente. E esse caminho, eu vejo assim, Livas, esse caminho dos 16, 18, essa transição do Future, que é o primeiro nível profissional, até o Challenger, muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas param aqui. Elas não conseguem fazer a transição do Future pro Challenger. E aí a transição do Challenger pro ATP é ainda mais difícil. Então é um funil ali que é muito, muito pequeno. Muito competitivo. E essa que é a grande vantagem do João Fonseca. Ele saiu do Future, saiu do juvenil. Ele atravessou esse processo, passou por esse funil muito rápido. Muito rápido. Ele saiu de 600, 700 do mundo um dia, chegou a 60, 58, se eu não me engano. Acho que ele tá 58 hoje, né? Sem dúvida. E o que eu acho que ficou muito legal também, Gabriel, a gente estava falando agora há pouco da federação e a parte da confederação também, né? O quanto de torneios hoje, Future, Challenger, tanto no masculino, no feminino, sendo realizado no país. Então isso também é outro ponto que acaba atribuindo os jogadores da América do Sul a competir. Né? Então, assim, trazendo mais torneios, eu não sei se vocês lembram um pouquinho o quanto era desafiador, principalmente no feminino, cara. Fechar a chave. Hoje não, hoje os caras... Eu tava ano passado no Rio, tava tendo um W70, alguma coisa assim, feminino. Então, sabe, quando você tem mais torneios, você permite que aquela transição ali ele possa. O Car, você vai pegar o Guto, né? O Luiz Miguel, daqui a pouquinho, acho que na próxima semana,
em Porto Alegre ele vai jogar o Challenger. Sim. Então já tem um outro torneio, né? E um exemplo disso, Libas, por exemplo, 10 anos atrás, 12 anos atrás, só tinha uma pessoa, uma jogadora, que tinha quebrado, né, naquela época, a barreira do 100 do mundo, que era a Teliana Pereira. Depois de um tempo, de um processo aí, da CBT apoiando, das federações apoiando, iniciativa privada apoiando, surgiu a Bia. A Bia se meteu 12 do mundo, fez semifinal de Roland Garros. Então, assim, não é do dia pra noite, mas ao mesmo tempo, você fazer esses torneios, você apoiar, criar torneios desse, vai aproximando jogadores e levando jogadores do seu país cada vez mais próximo, cada vez mais alto no ranking, né? Então, e aproveitando isso, a gente tem projeto social. E aí, o que acontece? Nós não tínhamos nenhuma quadra pública em Cuiabá. Nós não temos, na verdade. Nós adaptamos a quadra que tinha ali no Quilombo, e assim, ainda com muito custo, mas aí, hoje, você percebe que como o tênis é como um esporte qualquer. E as pessoas tinham um preconceito, o tênis de elite, o tênis... Por quê? Aí hoje você vê essas crianças, nós tínhamos crianças, lar da criança jogando, hoje já estou começando a competir, entendeu? Então, o que precisa? Precisa de incentivo, precisa ter quadras públicas, Sim. né? Agora estão reformando ali o quilômetro, nós estamos dando as aulas, nós temos 50 crianças lá de 3 escolas públicas que essas crianças, se nós não fôssemos, assim, a gente proporcionar isso a elas talvez não conheceriam o tênis, né? Então, assim, são 50 crianças que já vão passar pela experiência e hoje você sabe, hoje é possível você hoje estar associado a algum clube, né? E hoje é igual a qualquer outro esporte, você começa a se desenvolver através de oportunidades. Então, assim, nós precisamos trabalhar isso, por que não? Eu falo isso, eu agradeço também, que eu falo para vocês, a Bom Futuro, que está sempre apoiando os esportes. Se não fosse eles, a gente não estaria no 3º ano dando oportunidade a essas crianças de conhecer o esporte, né? Então, precisa esses investimentos, precisa que se faça isso mais vezes, o poder público, né? E o que eu vejo hoje, né? A gente tem que falar do governo do Mauro Mendes, que junto com o secretário Davi Moura, também o Jefferson, né, vem fazendo um trabalho que está apoiando o esporte, né, todos os esportes, não só o tênis, o beach tênis e todos os esportes. Então a gente tem que agradecer porque são eles que têm o recurso para poder colocar. E eu acho que o Abílio, o Abílio também vai começar a fazer um trabalho bom aí, e é importante isso para essas crianças poder ter a oportunidade de estar praticando o esporte. Com certeza, Harrison. E essa iniciativa sua, seu projeto é fundamental, na verdade, porque o esporte ele não só tira as pessoas das drogas, a noitada, da bebedeira, mas dá oportunidades. Isso é tão verdade que eu conheço pessoas que saíram de projetos sociais e ganharam bolsa, conquistaram bolsa nos Estados Unidos. Então, saíram muitas vezes das periferias das cidades, tiveram oportunidade e hoje têm um diploma em uma faculdade americana, puderam jogar aí 4, 5 anos nos Estados Unidos, voltam ao Brasil, quem decide voltar, inglês fluente, com currículo muito respeitado, mas é oportunidade, né? Ninguém é melhor que ninguém. O que as pessoas precisam são dessas oportunidades. Sim, Gabriel, um exemplo nós temos aqui, que teve com a gente aqui, o Brian, oriundo do projeto do Laí Passos, lá em Santa Catarina, e hoje é um super professor, super respeitado, dá aula lá no Florais dos Lagos. Então, cara, olha que bacana, o cara numa profissão, é super respeitado, super, sabe? Então, assim, isso é fruto do quê? Da oportunidade que deram a ele lá num projeto social lá em Santa Catarina. Então, assim, quem sabe amanhã ou depois vai ter um desses meninos dando aula. Cara, precisa ser um cidadão do bem. É isso que a gente quer que esses meninos sejam. Sejam um profissional que, por conta do esporte, não foi para um caminho errado. E a vida é assim, né, Harrison? Né, Libas? Sim. Por exemplo, todos nós aqui vamos passar. Sim. E o tênis é muito maior que a gente.
vai ter o dia que o Gabriel vai parar de jogar, vai parar é, de poder jogar tênis, vai ter o dia que o Livas não vai mais dar aula, vai ter o dia que... enfim, são ciclos. Quem que vai substituir? Quem que vai estar aqui para ser o próximo professor, para ser o próximo jogador que vai para os Estados Unidos, para ser o próximo Dudu, para ser o próximo Léo Stork? A gente precisa fomentar isso para poder dar condições para as pessoas chegarem também, né? Porque se nós não fizermos por onde, por exemplo, Dudu, se não fosse o pai dele ali desde criança, apoiando, treinando, ensinando, não estaria aí. O Léo Stork é a mesma coisa, vários jogadores nasceram assim. E com esse apoio do governo, apoio das empresas, um atleta que hoje é um do Brasil, um da América do Sul, pode ser um do mundo. Por que não? Sim. A Bia aí, né? 12 do mundo. Semifinal de Roland Garros. João Fonseca. Tudo é a oportunidade, é a chance, né? Exatamente. Está no processo, as coisas acontecendo. Eu acho que assim, é a união de todos, né? Os professores hoje, eu vejo livros, viajando. Outro dia ele estava lá em Santa Catarina, né? Proporcionando conhecimento a ele, que ele traz para Cuiabá, o que está acontecendo de melhor. Aí ele vai e aplica isso aqui e vão melhorando. Igual você mesmo disse, tempos atrás, no seu tempo, você disse, não tinha nem atleta para ir para as Copas das Federações. Hoje, e eu lembro, um tempo atrás, que nós indo com os meninos, nós também era tipo um patinho feio, sabe? Sim. Ficava olhando todo mundo chegar. Hoje, fala de Mato Grosso, né, Livas? Não, hoje Mato Grosso é um destaque. Sim. Mato Grosso lidera o ranking juvenil 16 anos na América do Sul. O Léo Stork é número 1. Dudu é número... Na verdade, na América do Sul tá vindo o Guto Miguel, né? Guto Miguel também. Mas eu falo de Mato Grosso, Cuiabá. Sim, aí vem o Léo e vem o Dudu. E a gente tem 2 meninos aí configurando o top 200. Entre os 200 primeiros, 2 de Mato Grosso. Cara. 2 de Mato Grosso. Quando que teve isso antes? Entendeu? Olha, nessa do Roland Garros, né? Sim. Teve 5 brasileiros. Sim. 2 de Cuiabá, 2 de Mato Grosso. 2 de Mato Grosso. Então, olha como é expressivo. Então, é por isso que tendo um trabalho sério, desenvolve os atletas. Não, com certeza. E a gente sabe disso porque a gente acompanhou, né? Cada um treina todo dia, esse solzão de 3 da tarde, vai. E eu acho que, acredito ao máximo, né? Nada mais que importante ter esses eventos, né? Desse tamanho, onde eu tava numa atividade com vários garotos, eu falava, olha, vai ter esse jogador, olha como ele trabalha, olha as pernas dele, olha como ele reage quando o momento não é positivo. Então, assim, serve pra gente trazer para esses garotos aí uma realidade do que é o tênis, do que aquele jogador presenciou, e tudo aquilo vai ajudando na formação dele. Então, trazer esses caras aí que são vividos, rodados, experientes, jogou um tênis de alto nível, a gente tá falando do Clesar aí, que foi um cara, imagine os meninos tendo essa aproximação, olhando, cara, como ele reage, como ele vai na toalha, como ele se comporta, né? Aqui tudo isso eu ensino. Então a gente tá trazendo pra perto, cara, os caras que rodaram o mundo aí jogando tênis, cara, de alto nível. Não? Então, parabéns, viu, Gabriel, pela iniciativa e pelo apoio. Eu acho que o que nós precisamos é disso, né? De pessoas que tragam essas oportunidades. Porque você está trazendo oportunidade dos atletas que estão aqui em Mato Grosso. Exato. Participar, vivenciar, né? Todos esses atletas que estão vindo aí. E às vezes, Harrison, por exemplo, o que o atleta, o jogador precisa é de uma palavra, é um conselho, é uma visão diferente do que ele está habituado, que pode mudar o destino da carreira dele, né? Verdade. Então, eu falei para vocês antes do podcast que eu já treinei com o Marcos Daniel. O Marcos Daniel foi 56 do mundo, jogou contra o Nadal, o Federer, e o que ele me ensinou durante esses anos que eu treinei com ele, lá na DK, em Itajaí, foram ensinamentos, aprendizados que eu levo para minha vida inteira, né? A forma de se portar na quadra de tênis, a forma de competir, a forma de brigar dentro da quadra. Então isso não é só no tênis, né? Isso aí são ensinamentos para a vida. E muitas vezes um Clesar da vida, ou se não um Dudu da vida, um Léo Stork, pode aconselhar um garoto de 10, 12 anos que está começando a ensinar dicas ou passar dicas que podem mudar a carreira dele, né? Maravilha, maravilha. Gabriel, estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Mas já, cara?
Mas aqui, tá aberto para você falar mais para nós aqui do torneio Pantanal Open. Chama o pessoal. Tem mais alguma coisa para falar do... Na verdade, eu queria que o Livas, na verdade, sair da cadeira de entrevistado para entrevistador. Só uma pergunta só. Opa, maravilha. Eu queria que... Aqui é um bate-papo. Eu queria que o Livas, na verdade, trouxesse a visão dele, você também, sobre esse momento, né? Porque Cuiabá, Mato Grosso já teve o João Vitor Galindo. Foi um gigante, fenômeno, número 1 do Brasil, número 1 da América do Sul. E hoje nós temos o Dudu, o Léo. Desculpa. E eu queria que ele comparasse, na verdade, as duas épocas e como que... quais são as lições, na verdade, que a época do João, né? Essa época de treinamento intenso, número 1 do Brasil, América do Sul, podem ensinar pro Dudu, por exemplo, e pro Léo, que tá começando aí, já estão muito bens no ranking, né? Gabriel, assim, pegando um pouquinho naquela fase, daquele momento ali do João, um pouquinho com esse contexto atual, eu vejo os meninos cortando o tempo mais rápido. Os meninos indo para frente mais cedo. Os meninos sacando e entrando num ponto cada vez mais organizado e com uma clareza tática do que pretende fazer. Uhum. Aquele primeiro momento já não passava tanto aquela coisa, eu vou botar do outro lado e vou correr, eu vou guerrear. Uhum. Hoje, se você pegar até mesmo a escola argentina, os caras, na dúvida, pega firme cruzado e vão pro ponto. Pega firme cruzado e vão pro ponto. Então, eu acho que hoje o jogo está cada vez mais rápido, dinâmico, cada vez com ênfase maior no saque, na devolução. Então, hoje, se você não tem uma mecânica apurada com 16, com 17 anos, você vai passar aperto, você vai vendo os caras fazendo coisa absurda dentro do saque, dentro desse contexto. Você vai vendo o cara fazendo coisa absurda numa devolução, cara. Se você não machuca, você é machucado. Uhum. Se você não sabe fazer o que a bola pede, você vai passar apuro. Então, o que eu vejo? Algumas lacunas lá atrás. Eu vejo o João, em determinado momento, com dificuldade para sacar um liftado, uma dificuldade talvez na continental. A continental, o que a gente fala na biomecânica, ela é matriz motora. Se eu tenho uma boa continental, eu consigo sacar bem, eu consigo volear bem, consigo dar slice, consigo atingir algumas variações através da continental. E eu acho que esse buraquinho, esse buraco, esse movimento, essa coisa exposta, ele ia ter muita dificuldade numa possível transição, como teve. A gente estava presenciando ele no field. Mas, Livas, se pudesse corrigir, poderia corrigir. Só que talvez... Foi tarde demais. A gente já não consegue controlar o volume daquele momento, o que ele precisaria fazer, o que ele teria que sair do circuito para fazer tudo aquilo, o tempo, a paciência dentro daquilo ali. Uma coisa que eu sempre brinco, Nadal, tem horas que os números mentem, cara. Ah, mas eu ganhei 10, eu ganhei 12, eu ganhei 14. Amigão, você vai jogar É igual faturamento de empresa, hein? Você vai jogar uma Pro, você vai pegar um Daniel Dutra Silva, que já rodou um monte de coisa aí, com 34 anos, Sim. Não teve... A categoria, ela abre. Você com 18, você vai pegar cara rodado, cara experiente, cara de barba, cara maduro, o cara que já dormiu por diversas vezes dentro do vestiário, o cara que vai guerrear sangue para não perder o ponto. E eu acho que naquele primeiro momento, aquela condição de ter ganhado tudo aquilo talvez é um pouco perigoso. Então eu acho que tem hora que o resultado mente. Eu fui pro número 1 do 14, do 16. Vai chegar lá em cima, os desafios são outros, cara. Uma coisa que eu tava debatendo com o Dudu quando a gente começou a entrar no ITF. Nós jogamos 10 torneios de ITF com 13 anos. E dentro desses 10 que era possível no primeiro momento, a gente perdeu praticamente todos na primeira rodada. E aí ele abriu o olho, enorme. E aí, cara? E aí que você tem essa força aí, que no COSAT passa? Porque o COSAT, no 13, ele batia, abria a bola voltava mascada, ia lá e dominava o ponto. No ITF, cara, com 13, ele batia firme, a bola voltava firme, cara. Ele sacava bem, já tava um pouquinho ali pro 13, pro 14 anos, voltava em bola, cara no centro, pesado. E ele abria o olho. Falei, você tá abrindo o olho porque você não tá tendo domínio agora. Então você tá nesse processo agora, jogando esse ITF, pra você entender o que te espera lá em cima. É outra dinâmica, cara. É outra coisa. Então eu acho assim, voltando no Fonseca e aproveitando esse gancho, né? A condição que ele tem de aprender, a velocidade como ele aprende, a velocidade como ele vem de um torneio para o outro, né, já aprimorando algumas coisas, fechando algumas lacunas, já. Eu acho que a velocidade de tudo isso mudou, Gabriel. E você vê que o Fonseca ele não alivia, né?
em momentos importantes, ele vai pra cima, não busca a bola, faz o que o ponto pede, na verdade, né? Porque ele não fica passando bola ali, não. Se ele tiver a chance de poder machucar você com a direita, a esquerda, tem duas direitas, na verdade, né? A direita dele, a backhand dele também são violentos. Então, assim, se ele tiver a bola, ele vai fazer. Ele vai fazer a jogada que tem que fazer. E muitas vezes os jogadores do Brasil, eles recuam, ficam mais acuados ali para não correr tanto risco, né? E assim, só pegando esse gancho, porque senão da corda a gente fica falando bastante, né? Não, pode. E nós estamos. Isso aí é um assunto interessante. Nós viemos de uma época também, né? Que era o volume, né? Pô, esse menino tem que passar 6 horas, esse menino tem que não sei o quê. E aí talvez a preparação física era o segundo plano. Não, vamos ofertar o máximo aqui, volume e trabalho de 4. Hoje não. Hoje você trabalha com qualidade dentro e fora. Hoje mudou. Você vai vendo o trabalho desses caras, com muita qualidade na parte do tênis, mas também com muita qualidade na parte de preparação física. Mudou. Então a parte de preparação física hoje, cara, os caras são mais resistentes cada vez mais a jogar 40 games, cara. Sim. Então imagine você performar 40 games. Então hoje o tênis está cada vez mais exigente na parte física. E aí, o que eu vejo hoje nesse cenário atual? Treinar não é o suficiente, mas com qualidade. Esse é o desafio, de ensinar a treinar com qualidade. Eu vou entrar na quadra, posso fazer uma coisa simples, mas vamos fazer com qualidade. Então hoje, essas 6 horas, se eu conseguir atingir o meu objetivo com 1h30, eu estava conversando com o Dumont, do IAT, até mandar um abraço pro Dumont. O Dumont falou, Livas, olha, aquela ideia de você fazer o máximo de volume com o jogador, não. A gente vai entender o que esse jogador precisa nesse determinado momento, vamos pontuar isso e vamos trabalhar com qualidade com ele. Quem fala muito isso é o Nadal. Ele falava muito isso. Toda vez que eu ia entrar numa quadra, eu tinha um objetivo na minha cabeça que eu precisava melhorar. Era direita, era esquerda, tanto é que o Nadal não tinha backhand comparado com o Djokovic, por exemplo, no mesmo nível ali, era o ponto fraco dele. Começou a implementar o slice, vir pra rede, e antes ele era fundista, né? Ficava ali no ponto até ganhar um ponto. Então isso aí é muito importante, né? Você saber o que você precisa fazer para poder melhorar e não só treinar 6, 7 horas por dia, né? E também, Gabriel, como aquela coisa igual você abriu, né? Coisa de você estar nessa jornada e amadurecendo. Chegou uma parte com os meninos, com o Léo, com o Dudu, nesse trabalho de base, procurava ao máximo não fazer drills, cara. Então assim, vamos ofertar cada vez mais o que o jogo vai exigir desses meninos lá na frente. Uma situação mais de bola viva. Então o jogo ele vai partir, não que o drills, não é isso, mas ser menos possível. Você pode fazer o drill com a bola viva, né? E com o drills com a bola viva. O outro detalhe, eu não preciso surrar esse cara, direita, esquerda, separa 10 minutos, agora vamos sacar. Imagine como foi o braço desse cara, como tá a parte mental. Tá, mas o jogo começa por onde? Exato. O jogo cada vez mais é saque de evolução, cara. Até você chegar em bater 30 direita, já acabou. Hoje a gente tem dado aí, cara, mostrando que os jogos estão terminando 75%, 70%. De 1 a 5 bolas. De 4 bolas, cara. Você entendendo? Então, o que eu quero tirar de qualidade com esse cara? Saque de evolução. Então, eu sempre começava treinos, cara, com saque de evolução. Mas eu já vi vários caras, vamos lá. Direita, esquerda, saque, voleio, direita, rebenta o cara. Agora, vamos lá, separou 10 minutos, vamos sacar. Mas o jogo começa por aqui, amigo. É verdade. Você acha que eu fazia menos o que é o mais importante, né? E deixava o mais importante pro final, na verdade. O final e o cara já quebrado, cansado. Sem qualidade. Essa coisa do prestar atenção, do cara estar atento, do cara conseguir comprar os objetivos, mas você já surrou o cara. E o que o Gabriel perguntou pra você, por exemplo, dessa evolução, hoje também eu vou falar pra você, a velocidade, né, das quadras, por exemplo, tem hoje quadra que se diz rápida, tá mais lenta que a de cyber, por conta das pinturas. Você viu que teve uma reclamação lá no India Wells, por causa, mudou a pintura da quadra, né? Não, foi Miami, se eu não me engano. Então assim, aí muda a pintura, aquilo consegue trazer, não sei o que tem ali naquela, que diminui a velocidade. Dizem que diminuiu muito a velocidade, por isso tem muitas trocas, né? Então assim, são tantas variáveis que você fica assim, cara, é a quadra, aí é a corda, é a tensão da corda, é o peso da raquete, aí tudo isso que você disse de forma tática é um volume de informação. Um jogador de tênis hoje, quantas decisões que ele tem que tomar em milésimo de segundos? São 900 decisões aí, o estudo feito em milésimo de segundo. Então, olha
como esse cara tem que estar preparado fisicamente, taticamente, tecnicamente. E aí? E emocionalmente também, né? Exato. Vamos fazer. Sobrou uma direita, você vai pra onde? É cruzada, paralela, vai pra curta, vai no meio, contrapé. Aí o cara fala assim, cara, E tudo isso é errei a milésimo decisão. de segundo. E eu errei a decisão, né? Puta, eu escolhi a bola errada. Era pra cruzar, eu joguei na paralela. Uhum. E aí? E o João Fonseca, só pra terminar aqui. O João Fonseca, Harrison, esses dias ele falou isso aí. Perguntaram, João, mas você não sente pressão na hora do vamos ver? Não sente pressão no breakpoint contra? Ele falou, cara, eu treino o dia inteiro. Eu faço a direita 1000 vezes, 2000 vezes. Na hora que tem que fazer, eu faço. Eu só sei que tem que fazer, vou lá e faço. Se eu errar, errei tentando fazer o certo e não segurando o braço. Então é muito isso. E eu acho legal também, pegando isso aí, o Gui Teixeira foi fantástico também, cara. Porque Fantástico. não deixou perder a essência do garoto. Porque o que eu vejo hoje, isso aí eu falo abertamente pro Aço, né? Vamos estar num torneio lá, chegamos num torneio. O menino erra 2 bolas, tá o pai, tá o treinador lá desesperado. Passa a bola, empurra a bola, fica no ponto. Cara, mas o Gui Joga pra cima. O Gui Teixeira deixou a essência do garoto. Né? Olha, ele gosta de partir pra cima, ele gosta. Só vamos melhorar um pouco as intenções, os objetivos, mas sem roubar. Então eu acho que essa conexão, a gente falou um pouquinho do ambiente, eu acho que pra fechar, essa conexão, jogador e técnico, cara. Cara, o cara pode ser o Chiquinho da esquina, confia que eu tô falando. Se o cara conseguir extrair o máximo do jogador, esse jogador compra a briga. O exemplo disso é Guga e Larry Passos, né? Exatamente, cara. Aí, veio a ideia do Gui agora. Pô, a gente tá com um menino com uma Ferrari, super talentoso, tá indo em lugares talvez que eles não foram ainda. Vamos agregar o time com um cara que já vivenciou tudo isso. Vamos agregar o time. Não vamos, tira daqui, põe ali, não. Cara, e geralmente você vê isso aí quando as pessoas começam a perder, né? Ele ganhando, decide agregar, trazer uma experiência diferente, o cara com experiência, pra poder trazer ainda mais conhecimento e mais versatilidade pro jogo dele. Vira, isso aqui é uma aula, né? Se deixar aqui, Harrison, até... Gabriel, então já foi o convite, viu? Participar do nosso time aqui, porque, cara, ficou muito bacana. Quanto tempo aí, diretor? Já deu uns 40 minutos? Você viu? 40 nem... E passa rápido, né? Passa rápido. Então, Gabriel, muito obrigado, viu? Aqui tá aberto, né? Vamos fazer alguma coisa, nós somos parceiros pra gente poder falar do tênis, que a gente faz isso aqui porque a gente ama, né? A gente gosta muito do tênis e aí aqui você tá sempre convidado pra participar com a gente, tá bom? Obrigado pelo convite, Harrison Olivas. E eu quero me colocar à disposição, na verdade, Harrison. Eu sei do seu projeto para de repente pensarmos em alguma coisa para trazer essa ideia do tênis universitário para as crianças, né? Muitas vezes a pessoa não sabe que existe a oportunidade e de repente uma ideia, uma motivada dessa pode fazer uma criança sair do mundo das drogas, sair da perdição e dedicar a vida e mudar de vida através do tênis também. Então, estou à disposição. Obrigado. Convido a vocês e a todos que estão nos ouvindo a entrar no podcast do podcast, assistir o nosso podcast e também no nosso Instagram, né? Nosso Instagram, né, Arthur? E vão depois deixar lá no o nosso Instagram para que as pessoas conheçam o nosso projeto e ver que tem muita coisa bacana. E eu agradeço aí a sua parceria e que agora a gente está se conhecendo e que você esteja junto com a gente sempre. Certeza. Obrigado, viu? Prazer, hein? Um abraço. Valeu.